Amém, queridos. Diga para o seu irmão de novo, hoje é o dia do seu milagre. Antes de nós começarmos a palavra hoje aqui, nós vamos passar um videozinho rápido aí para vocês. Nós vamos falando aqui, hoje nós estamos na 6ª semana falando só sobre o poder da palavra. E eu vou dizer algo para vocês aí, se a gente fosse levar esse negócio a sério aqui, dá para falar um ano aí só sobre o poder da palavra. E a gente vai ter assunto. Porque quanto mais eu pesquiso, mais eu entro em oração, mais coisa o Espírito Santo vem falando. Eu quero, como a gente já falou tanto aí sobre o poder da palavra, e hoje, o tema de hoje é uma palavra falada tem mais poder do que boas intenções. Eu quero começar com esse vídeo, quero descer ali, nós vamos ver aqui eu já falei aqui para vocês, aliás, tem muitos anos atrás, eu não sei, 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, não sei. Eu ministrei uma palavra para a rede da família, falando sobre o poder das palavras. E eu trouxe, naquela ocasião, alguns slides mostrando essa pesquisa que eu vou mostrar aí agora. Esse trabalho de um japonês, o doutor Masaru Emoto. Ele é um escritor. E ele é também um cientista, né? E ele pesquisou a respeito do poder das palavras. Ele fez uma experiência, na verdade, científica, um cunho científico, para provar cientificamente o poder que as palavras têm. E nós vamos ver aí um vídeo de 5 minutos somente, muito interessante. Vamos aí, pode se assentar aí, depois a gente volta lá para uma experiência científica, queridos, que mostra o poder das palavras. Isso uma amostrazinha aí, né? Se cada palavra que era falada ali, ou essa molécula de água era exposta, ela dava um padrão específico para cada molécula, da mesma água, inclusive. O que as nossas palavras, ou o poder que as nossas palavras têm, querido, quando nós liberamos elas. É algo extraordinário. Nós vemos isso daí como uma experiência científica, mas é mais extraordinário nós olharmos para a palavra de Deus e saber que a palavra de Deus já conta todas essas coisas para nós há muito tempo. Nós é que não damos crédito. Então, quando a gente fala, nesse longo aí dessas 6 semanas, 5 semanas, hoje é 6ª, a gente vem falando aqui que as nossas palavras, elas têm poder para criar, elas têm poder para gerar uma colheita segundo a palavra que estamos liberando. Isso é real, queridos, é verdadeiro. E aí é impressionante porque a gente vê, por exemplo, ao som da voz de Hitler. Você viu lá o estrago na molécula de água preta, ou recebendo ameaça de morte, você viu como ela fica meia escura, meia avermelhada. É completamente diferente. Então, queridos, é só para a gente ter uma ideia, e a primeira experiência dele também com os 3 potes de arroz. É impressionante, queridos, porque dois potes recebiam palavras todo dia. Palavra de amor, de vida, obrigado. E o outro, eu te odeio, palavra de morte. E um só não se falava nada, só era ignorado. E aquele primeiro pote que recebia palavra de vida, palavra de amor, diz lá, você viu bem no início lá, que diz lá que 30 dias depois, ele começou a fermentar e tinha um aroma agradável. Eu lhe pergunto aqui, o que você coloca dentro da água aí por 30 dias, se você não falar nada, que você vai ter um aroma agradável, que não vai estar podre. E ali a gente viu 3 experiências com o mesmo produto, o mesmo arroz, a mesma água,
né, com 30 dias depois, fermentando e tendo um cheiro agradável, e até a cor é diferente. E aquele que recebia a palavra de ódio, de ira lá, de morte, começou a apodrecer. E o outro que era ignorado começou a mofar, que também não deixa de ser uma espécie de podridão. E aí ele entra, ali, aquele início ali é uma outra linha, ele fala sobre as crianças, né? O poder de ignorar as crianças, os nossos filhos, e o que isso causa na vida deles, né? Mas isso é muito interessante para nós trazermos para dentro do contexto que nós vamos dar continuidade aqui hoje, né, do assunto que estamos falando. Então, é extremamente importante a gente começar a liberar palavras sobre essas peças de roupas, né, sobre os pedidos que você faz dentro da sua casa, na vida da sua família, na vida, no seu trabalho, em tudo. Em tudo é extremamente importante, queridos. Não sei se você tem feito a experiência lá, a gente tem desafiado você a fazer uma experiência com alguma coisa, com plantas. E lá em casa, os nossos abacateiros estão impressionante. É um negócio extraordinário. E aí eu já tenho ouvido aqui testemunhos aqui também. A Edjane ali começou a profetizar na pimenteira dela que não dava pimenta. Aí a semana passada ela veio aqui e já trouxe os 2 primeiros frutos da pimenta e entregou para mim. Aqui está aqui as primícias, pastor. Ó. Se funciona para pimenta, queridos, se funciona para o abacate, funciona para tudo. Posso ouvir um amém? Ê, Jesus! Está tendo falta de dinheiro lá na sua casa? Pegue uma nota de 100 e profetize todo dia sobre ela. Se você não tem a de 100, profetize sobre a moedinha lá, meu filho. Comece a declarar, eu declaro que você vai se multiplicar. Que você vai prosperar, que você vai... Um dia desse, inclusive, eu vi algo que eu quero, até vou falar aqui, antes de nós começarmos aqui a palavra também. Eu vi um rapaz que ele é influencer digital. E ele fala muito sobre essa questão de você pode prosperar em qualquer coisa você pode fazer dinheiro com ela. Ele ensina, ele desafia, ele anima as pessoas. E aí ele teve um dia que ele fez um vídeo, gravou um vídeo, e ele falou: vou provar para vocês hoje que é possível você fazer dinheiro até quando você não tem nenhum centavo. E aí ele fazendo o vídeo, quando ele está saindo de casa, ele pega do quintal da casa dele 2 pedrinhas. 2 britas. E ele diz, está aqui, ó, essas 2 britas, eu não tenho dinheiro nenhum. Essas 2 pedras aqui, eu vou fazer dinheiro com essas 2 pedras. E aí ele sai para a rua, ele vai para uma parada de ônibus onde tem muita gente, e ele começa a trabalhar ali. Aquelas 2 pedras, e vai com um, vai com outro, e vai com um, vai com outro. Daqui a pouco ele conseguiu vender aquelas 2 pedrinhas por R$1. Diga R$1. Para quem não tinha nada, R$1 é muito dinheiro já, não é? Mas ele não parou. Aí ele pegou aquele R$1, ele foi numa merceariazinha que tinha lá, ele comprou 2 paçoquinhas, aquele rolinho. 2 paçoquinhas, por R$1. Aí ele veio e vendeu, na mesma parada de ônibus, ele vendeu aquelas 2 paçoquinhas por R$2. R$1 cada uma. Aí ele voltou lá na quitanda, comprou o dobro. Comprou 4. E veio e vendeu. E assim ele ficou fazendo o dia inteiro, queridos. No final do dia, ele fez a contabilidade. Ele tinha R$175 em dinheiro, R$28 no cartão, e eu não lembro exatamente o valor, mas se não me engano, 40 e poucos reais no Pix. Ou seja, ele saiu de casa sem nenhum centavo, e ele fechou o dia com mais de R$200 na sua conta. E aí ele fala assim, você
consegue, é só você querer. E eu lhe pergunto aqui, você também não pode conseguir? Sim ou não? E eu sei que você tem muito mais do que 2 pedrinhas na sua casa que você pode fazer dinheiro. Você, em primeiro lugar, é outra linha aqui de pensamento, de ideia, de princípio, na verdade. Mas você precisa acreditar em você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui nessa palavra. Então diga aí, uma palavra falada tem mais poder do que boa intenção. Se você disser assim para você mesmo, como essa história desse rapaz, você disser para você mesmo, eu posso e eu vou fazer. Mas talvez você diga para você, se eu posso, eu vou fazer, você tem essa boa intenção, mas você não sai de casa, você não faz nada. Você vai conseguir? Vai conseguir sim ou não? Não vai. Então, palavras têm mais poder do que boas intenções. Quando você trabalha palavras em seu favor, ou em favor de qualquer situação, até mesmo de outras pessoas, elas vão ter muito mais poder do que você ter uma boa intenção. Só boas intenções não funcionam. Eu quero ler um texto aqui com você hoje. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, na versão, hoje vou ler na versão fiel aqui, na versão fácil de ler, na verdade. Diz assim, ó, quem fala, preste atenção aqui nessa palavra, ó. Não sei se o Rodrigo já achou aí, mas diz assim, ó, quem fala deve falar como se estivesse falando palavras de Deus. Você ouviu aí? Como é que você tem que falar? Vamos lá, como é que você tem que falar? E tem alguém que fala aqui? Sim ou não? Tem 2 que falam, o resto tudo é mudo, é? Oh Deus Todo-Poderoso, libera uma unção de cura para a boca, que agora é para todo mundo começar a falar. E falar da maneira correta. Vamos lá de novo. Quem fala, deve falar como se estivesse falando palavras de Deus. O que é isso, queridos? Isso daqui tem um contexto bem amplo aqui, mas nessa versão aqui especificamente, ela está falando que aquilo que sai da minha boca tem que ser como se fosse as próprias palavras de Deus. E eu quero dizer algo para você, que toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Toda a palavra de Deus, ela tem um poder de criar, de gerar. Então, quando eu falo, quando você fala, quando nós falamos, nós devemos falar de tal forma que a maneira que vamos estar falando seja como se estivéssemos falando palavra de Deus, ou seja, todas as vezes que nós falamos, nós temos que estar falando palavras de vida. Não podemos falar palavras de ruína, de morte, de destruição. Você está ouvindo aí? E aí ele continua aqui falando mais algumas coisas. Ele diz, quem serve deve servir com a força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. E eu acho interessante que essa palavra específica lá de 1 Pedro capítulo 4, está falando sobre o tempo do fim, o fim dos tempos, onde as pessoas iam estar falando um monte de besteira. Que nós precisamos ter a nossa boca cheia das coisas de Deus. Então, nós já aprendemos durante essas semanas, e já sabíamos disso inclusive, nós já sabemos que, à luz da Bíblia, nós não temos dúvida disso, a Bíblia é a verdade, e ela traz esse entendimento, essa luz para nosso entendimento, que palavras estão carregadas de poder,
E isso deve ser levado muito a sério. Você está ouvindo aí? Você precisa levar a sério. E sabendo isso, também precisamos estar cientes de que boas intenções não são suficientes para gerar o resultado que nós desejamos. Somente as boas intenções. Podemos estar carregados de muitas boas intenções, mas liberando palavras tóxicas em nossa seara, em nosso campo de semeadura, de colheita. E eu quero que você entenda alguma coisa. Trazendo essa questão aqui, dessa palavra específica aqui, a palavra tem mais poder, falada tem mais poder do que boas intenções, queridos. Porque dentro da nossa casa, que é o principal campo, é a nossa principal seara, a nossa geografia, a nossa casa, nossa família, os nossos filhos, nossos relacionamentos, marido e mulher, mulher-marido, né, a nossa parentela. Esse ambiente, queridos, essa seara que é a nossa principal seara, também é o lugar onde nós temos as melhores intenções da nossa vida. Sim ou não? Mas também é o lugar onde eu tenho lançado mais palavras tóxicas. Sim ou não? Então não adianta eu ter boas intenções por trás. Eu tenho uma boa intenção, eu quero o melhor para o meu filho. Por exemplo, vamos pegar aqui, que é um dos contextos mais complicados dentro das casas. Nós temos muitos problemas. Tem muita gente que tem problema na questão do relacionamento com os filhos, principalmente quando os filhos começam a entrar na adolescência, juventude, e começa aquele tempo que começa a se descobrir tanta coisa, e às vezes a maioria das coisas que estão descobrindo lá fora é porque nós negligenciamos dentro de casa, não ensinamos, e eles vão aprender da forma errada lá fora, ou até mesmo hoje dentro de casa mesmo, mas aprendendo através dos celulares que estão aí, uma fonte de doutrinação da mente dos nossos filhos, e às vezes até dentro da igreja. Então, nós falhamos porque temos boas intenções, mas estamos liberando palavras que têm um poder maior do que as nossas boas intenções, que estão gerando no coração, na alma dos nossos filhos, coisas negativas que inevitavelmente vamos colher por causa das boas intenções e da forma errada de fazer. Não adianta você ter boa intenção com seu filho, se você não usar as palavras certas para correção, para educar, para ensinar, para orientar e para gerar também. Porque quando você começa a orar, a oração são palavras emitidas no mundo espiritual. Mas quando você não está na oração, também é oração. Porque a palavra oração, você vai ver no dicionário, é a arte de falar. É o que você fala. E não adianta nada você falar coisas boas diante de Deus se você está falando coisas más quando você está diante dos seus filhos. Se o teu comportamento é negativo diante dos seus filhos. E não adianta você falar, mas eu estou na minha razão, porque eu sou a autoridade, mas meu filho, de que adianta você ser autoridade se você não consegue exercer essa autoridade com sabedoria? Você está ouvindo aí? Então, uma palavra falada tem mais poder do que boas intenções. E elas estão fazendo mais efeito na vida daqueles que estão na nossa seara, queridos. Debaixo do nosso cajado, no nosso campo de colheita. As nossas palavras estão tendo muito mais poder do que as intenções que nós temos por trás. Então nós precisamos estar cientes disso. Podemos estar carregados de muitas boas intenções, mas liberando palavras tóxicas em nossa seara. Então o segredo é ter uma boa intenção alinhada a uma linguagem positiva. Isso será
a condição perfeita para alcançarmos a dimensão dos milagres extraordinários. Falar é orar, e fazer isso com a consciência certa e alinhada com a palavra de Deus fará de nós verdadeiros vencedores. Como Deus se agrada de homens e mulheres que se movem pela oração. Porém, muito do que falamos não tem agradado Deus em nada. Porque não adianta você falar coisas, você falar coisas diante de Deus na oração, e lá diante do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, do seu círculo de convivência, você está falando outro tipo de palavra. Então, eu quero falar sobre 4 fatos extremamente importantes sobre as palavras. E a partir desse experimento do Dr. Masaru Emoto, nós podemos perceber que as palavras têm uma energia própria, têm um poder. Nós já sabemos, não só pela experiência que ele fez, mas porque a palavra de Deus diz isso. As nossas palavras, elas têm poder de vida e de morte. Está escrito isso em Provérbios 18. Então, as palavras têm esse poder próprio que afeta positiva ou negativamente quem estiver por perto. E nós vamos ver hoje 4 fatos extremamente importantes aqui a respeito das palavras faladas, emitidas. Primeiro, as palavras têm o poder de atraírem da sua própria essência. Aquilo que você fala, ela vai também atrair para você. E aqui diz aqui, Salmo 140, versículo 3 e versículo 9, diz assim, ó: as suas línguas são como as das serpentes venenosas, as suas palavras são como veneno de cobra. Que o mal que aqueles que me cercam dizem contra mim, caia sobre as suas próprias cabeças. O que Davi está dizendo aqui, queridos? O versículo 3, ele fala da essência da palavra que está saindo da boca dos seus adversários. Veneno de cobra. Ele diz aqui, as suas línguas são como as de serpentes venenosas, e as suas palavras como veneno de cobras. E aí no versículo 9, ele fala sobre, e quando ele fala isso daqui, ele sabe do que ele está falando. E ele está dizendo aqui que esse mesmo veneno, que está sendo falado contra Davi aqui, no início do capítulo, esse mesmo veneno, essa mesma essência, volte para os seus inimigos e toque eles. E aí eu entro aqui e faço a pergunta que estava aí na chamada hoje. Você já conviveu, estudou ou trabalhou com alguém que sempre fala coisas extremamente negativas, do tipo, não vai funcionar? Você já teve contato com alguém assim? Daquele grupo lá de trabalho, da faculdade, do colégio, sei lá, de onde, da célula, até dentro da igreja tem isso, queridos. Sei não, você gosta... Não, isso não vai funcionar. Vamos lá. Ou, isso nunca vai dar certo. Você já ouviu isso? Será que de repente você não é um desses que fala esse tipo de coisa? E aí? E aí eu lhe pergunto aqui, você já percebeu que a atmosfera, esse ambiente onde tem esse tipo de gente pessimista, que fica dizendo não vai funcionar, isso nunca vai dar certo. Você já percebeu que essa atmosfera de pessimismo parece que de fato atrai erros e fracassos para essa equipe, para esse lugar, para essa situação? Sim ou não? Pois é. Eu quero dizer para você que isso não ocorre à toa,
Porque as palavras são uma manifestação física daquilo que pensamos. E todo pensamento e toda frase tem um poder próprio. Nós vimos aqui nessa experiência, queridos, bem mais palpável aqui para nós, porque nossos olhos estão vendo aqui do que aquilo que a Bíblia diz, que tem muito mais valor, inclusive, do que a palavra científica de um cientista. Mas você viu as moléculas da água, você viu o arroz, queridos, a situação que ficava, a mudança que acontecia por causa do tipo de palavra que era falada. E a palavra que é falada, ou a essência daquela palavra, ela tem um poder de formação, de criar. A molécula, ela se transformava pelo poder da palavra falada. A mesma coisa, o ambiente pessimista, esse ambiente, não vai dar certo, isso não vai funcionar, esse negócio já vi. Esse ambiente, ele vai atrair essa essência. Por isso que esse primeiro ponto, as palavras, têm poder e atraem a sua própria essência. Elas vão atrair de acordo com aquilo que está sendo falado. Experimente pegar a palavra de Deus e declarar ela todo dia, durante 30 dias dentro da tua casa, alguma promessa. Pegue e faça isso para você ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Então, quanto mais alimentamos um determinado tipo de energia ou de pensamento, queridos, porque escute aqui, quando a gente está pensando alguma coisa, naquilo está uma energia, está um funcionamento aqui, que aliás a própria experiência desse cientista, ele fala que 75% da água que está no nosso organismo, ela está no nosso... Está onde, queridos? Diga aí bem alto. Aqui, ó. No nosso cérebro. E você já sabe que o nosso cérebro, ele é um sistema elétrico. Sim ou não? Os neurônios estão ligados um ao outro, como se fosse um emaranhado de fios elétricos. Estão ali, ó. Em milésimos de segundo está ali toda aquela comunicação ali, ó. Um funcionamento poderoso. Então tem uma energia poderosa na nossa mente, queridos. E o nosso pensamento, ele é alimentado. Quanto mais nós alimentamos um determinado tipo de energia, mais atraímos para as nossas vidas pessoas e acontecimentos com as mesmas energias daquilo que nós pensamos e falamos. Em outras palavras, nós atraímos para nós aquilo que nós falamos. É um imã. É um imã. Se você fica falando um monte de besteira, de abobrinha, é um imã. Imagina quando você fica chamando seus filhos de moleque, que é uma variante aí da palavra moloque, ou danado, que é destinado ao diabo. É um imã, querido. Você está atraindo demônios pela tua própria boca para a vida dos seus filhos. Mas não só isso, tem tantas coisas nós estamos falando. Tantas coisas que nós podemos incluir aqui. As situações que vivemos, as guerras que vivemos, que falamos coisas que não devemos falar. A nossa nação, queridos. A gente olha a nossa nação, a situação que está, e o que sai da nossa boca, queridos. A gente fala como se a nossa voz, ela não tivesse um efeito dos céus da nação, queridos. E a gente fica falando
do governo, esse governo corrupto, esse governo corrupto, esse governo ladrão, esse governo ladrão. Quanto mais nós falamos, mais nós declaramos, mais ele se torna. Porque nós estamos declarando isso. Temos que mudar essa linguagem. Temos que olhar para ele, mesmo que a gente não queira falar isso, mas a gente tem que olhar e dizer, em nome de Jesus. Você é honesto. Vai ser uma afronta no mundo espiritual. Mas a gente vai declarar. Satanás vai ficar irado. Você é honesto. Você só fala a verdade. Satanás vai ficar um bicho, porque... Misericórdia. Você está entendendo aí, queridos? Então as palavras, elas têm poder. O primeiro ponto, elas têm poder e elas atraem. Segundo a essência que você liberou. Ela vai vir da sua própria essência, na sua seara, na sua colheita. Quanto mais alimentamos um determinado tipo de energia, mais atraímos para as nossas vidas pessoas e acontecimentos com as mesmas energias. Isso explica também por que pessoas otimistas parecem conseguir desviar ou superar problemas com mais facilidade. Sim ou não? Você já viu? Ah, vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Eu creio, vai dar certo. Vai funcionar, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. O ambiente não muda? Sim ou não? As palavras positivas estimulam o indivíduo a acreditar em si mesmo e também nas circunstâncias agradáveis da vida. Por isso, evite xingamentos, evite os lamentos, as reclamações, as murmurações. Vocês lembram que teve um povo chamado povo de Deus, que passou 40 anos no deserto, vagando de um lado para o outro, queridos. Sabe por quê? Porque as palavras que saíam da boca deles era só murmuração, reclamação. Nada estava bom para eles. E eles ainda declaravam com a própria boca, melhor teria sido permanecer escravos no Egito, nas mãos de Faraó, nas mãos de Satanás, do que vir para um deserto desse, para padecer, para morrer. Passaram 40 anos, vagando de um lado para o outro, no deserto, sofrendo, padecendo, tendo problemas, por causa da palavra que saía das suas bocas. Então, não seja esse que xinga, que lamenta, que reclama, que murmura. Mesmo nos momentos de dificuldade, evite que esse poder das reclamações, do xingamento, das palavras negativas, das reclamações, queridos, mesmo nos momentos difíceis, evite que esse poder, que essa energia negativa aumente ainda mais. Seja luz no meio das trevas e não o contrário. E luz aqui na palavra de Deus, queridos, é entendimento na mente, uma mente de acordo com a mente de Cristo. Seja luz, seja aquele que tem uma mente positiva, uma mente de vida, uma mente para profetizar, uma mente para olhar o vale de ossos secos, como nós vimos aqui no domingo, e ter a percepção do Espírito, e deixar pela fé o fogo incendiar por dentro, queridos, para abrir a boca e profetizar vida sobre aquele vale de ossos secos. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 29, na versão fácil de ler, diz assim: vocês não devem dizer palavras sujas, mas somente palavras que sejam boas para a necessária edificação das pessoas e que levem benefício aos que ouvem.
Olha o que está dizendo aí, queridos. Vocês não devem dizer palavras sujas. O que é palavra suja, queridos? É palavra contaminada. É palavra que está com uma mente misturada com as coisas negativas e positivas. Vocês não devem dizer palavras sujas, mas somente palavras que sejam boas para a necessária edificação das pessoas. Quando falo de edificação de pessoas, é a edificação do ambiente que você está. Daqueles que estão te cercando. Nós somos condutores da semeadura. E o campo de colheita são exatamente as pessoas que estão a nossa seara é exatamente as pessoas que estão ao nosso redor. Essas palavras têm que edificar, têm que levar um benefício, tem que ser bênção para a vida daqueles que estão ao nosso redor, que estão ouvindo. Segundo, as palavras, elas refletem o nosso estado de espírito. Você fala daquilo que você está? Está escrito, não está? Você fala daquilo que você está cheio. Provérbios capítulo 6, versículo 12 a 14 diz assim, ó: o perverso, o homem inútil, não tem caráter. Suas palavras são maldosas, ele demonstra as suas verdadeiras intenções com o piscar dos olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Seu coração está cheio de engano. Ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre outras pessoas. Então, queridos, as palavras, elas refletem o estado de espírito, elas refletem qual espírito nós estamos. E a pergunta aqui, necessária nesse momento para nós aqui é: qual é o espírito que nós temos liberado, as palavras que temos liberado? As palavras não saem de nossa boca por vontade própria. Escute isso aqui, ó. Elas partem de um comando que tem início em nosso cérebro. Isso quer dizer que tudo aquilo que proferimos corresponde a um pensamento. E este procede de uma fonte. Às vezes, ele é tão rápido e emotivo que nos arrependemos quase que instantaneamente daquilo que dissemos. E é daí que vem o popular ditado: falei sem... Vamos lá. Falei sem... Eu lhe pergunto, que tem condições de se falar sem pensar? Tem não. Embora seja numa fração assim de milésimos de segundo, mas você pensou antes de falar. Você não fala nada. Escute o que eu estou dizendo aqui, ó. Você não fala absolutamente nada sem pensar antes. Por isso que todas as palavras que saem da nossa boca, elas vêm de uma fonte. Elas partem de um comando do cérebro, que é muito rápido, é num piscar de olhos. Isso quer dizer que tudo aquilo que proferimos corresponde a um pensamento, e esse procede de uma fonte. Às vezes ele é tão rápido e emotivo que nos arrependemos quase que instantaneamente do que falamos. E aí dizemos: falei sem pensar. Embora isso seja impossível. O contexto, a entonação e a intenção daquilo que foi dito, além das palavras em si, correspondem ao nosso estado de espírito. Ninguém xinga quando está feliz. Você já xingou quando está feliz? Já? Sim ou não? Por que vocês estão tão quietos hoje aí? Vocês não estão nem querendo falar hoje. O que está acontecendo aí?
Ninguém xinga quando está feliz, assim como ninguém elogia quando está com raiva. Sim ou não? Que coisa, né, queridos? E todos os dois revelam qual o estado de espírito que nós estamos. E a gente nem percebe, né? Tudo normal, não tem nada a ver. A gente faz, fala e vai ficando aí para trás. Ó, queridos, o que tem de lixo aí para trás, que nós já falamos, que precisa ser arrancado das garras de Satanás, porque ele pega a nossa semente, queridos, e ele vai fazer ela produzir o fruto. Ele é o agricultor ali que está por trás. Diga misericórdia. Portanto, se as palavras que você usa são constantemente negativas e ofensivas, talvez seja o momento de lançar um olhar mais profundo sobre si mesmo e reconhecer qual é o espírito que está aí dentro. Procure entender que tipo de força e de sentimento predomina sobre você ao longo do dia. Porque o espírito é uma força, queridos. Você precisa entender. Você precisa ter aquilo que a Bíblia chama de discernimento de espírito. Esse exercício vai te ajudar a encontrar formas mais saudáveis de lidar com as suas emoções e canalizar os seus pensamentos de forma mais produtiva, em forma de palavras claras, respeitosas, palavras de vida. Transforme o poder de suas palavras em sementes de vida. É isso que você precisa fazer. Precisa começar a fazer pelo menos. E vigiar. Porque nós vamos lutar com isso o tempo todo. Terceiro, as palavras, elas reforçam os nossos pensamentos. Provérbios 18, versículos 6 e 8 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição. Diga misericórdia. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista Atualizada, esse texto aí. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do seu ventre. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas também reforçam o nosso pensamento, a maneira de pensar, queridos. E se nós estamos num ambiente onde o nível de palavra não é muito agradável, são palavras tóxicas, essas mesmas palavras, elas vão estar reforçando os nossos pensamentos. Elas vão estar sendo como um alimento para os nossos pensamentos. Por isso, queridos, escute aqui, quando a Bíblia diz assim, não se coloque lá no Salmo 1, né, que tem aqueles conselhos lá, né, primeiro começa a falar lá, não se detenha no caminho do pecador, não entre na roda dos escarnecedores, não ouça o conselho do pecador, do ímpio. Por quê? Porque se você entrar nesse ambiente, sabe o que vai acontecer? Os seus pensamentos vão mudar rapidamente. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Você já percebeu que quando você entra num determinado ambiente, num lugar, e as pessoas têm alguns hábitos ali, você fica ouvindo aquilo, você fica naquele ambiente por algum tempo, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que eles? Sim ou não? Às vezes eles têm hábito de falar algum tipo de palavra. Por exemplo, você vai lá para o Pará, eles têm lá no Pará, principalmente na região de Belém,
eles têm uma maneira lá de falar, égua. Para você isso é uma boa expressão, sim ou não? Deixa eu trazer outra aqui, que eles dizem lá, rapaz, o Rodrigo aqui é um camarada pai d'égua. E aí, Rodrigo, é ou não é? É ou não é? É o menino pai d'égua, sim ou não? Lá em Belém mas talvez aqui não seja. Porque a palavra pai d'égua lá é uma expressão, né, para elevar. É um camarada bom, é um menino de caráter. Por isso é o pai d'égua. Mas por que eu estou falando isso? Se você for para Belém passar um mês lá, você vai voltar falando essas coisas. Você vai ouvir muito isso lá. E é isso que eu estou falando aqui, que as palavras, elas reforçam os nossos pensamentos, elas começam a forjar a nossa mente, o nosso pensamento, aquela energia, o poder que está por trás daquela palavra, ela começa a influenciar na nossa maneira, no nosso comportamento e até mesmo no nosso pensamento e no que nós vamos falar daqui para frente. Às vezes eu vou lá para o sul, para Santa Catarina, passo lá, um tempo lá de férias, 20, 30 dias, e é impressionante que chega lá tem um sotaque diferente. E eu chego lá, não demora muito tempo para mim já estar falando igualzinho eles lá. Mesmo sotaque. E aí a Maricélia diz assim, já está igualzinho eles. Porque é a maneira deles falar, é um sotaque que tem. E que vai influenciando. E a questão aqui, o problema de tudo isso é o que diz esse provérbios que nós lemos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. E a boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Diga misericórdia. Então vamos lá, como citado anteriormente, as palavras são resultado de nossos pensamentos. Entretanto, esse processo na verdade, um ciclo, pois aquilo que é dito também reforça aquilo que pensamos. Diga misericórdia. Se você pensa que não é uma pessoa inteligente, escute aqui, por exemplo, esse pensamento pode te estimular a falar essa afirmação autodepreciativa. Você mesmo pode estar falando isso a outras pessoas. Além disso, quanto mais você falar essa frase em voz alta, por isso que a palavra diz aquilo que eu falo. Aquilo que eu penso é uma coisa, aquilo que eu falo é outra coisa. Aquilo que eu penso e falo é outra coisa. E se você fala essa frase em voz alta, mais o seu cérebro a tomará como verdade. Ou seja, você começa a formar essa mentalidade, esse pensamento de que você é essa pessoa, essa pessoa inteligente ou não inteligente. Você está entendendo aí? Isso quer dizer que, assim como os pensamentos produzem as palavras também reforçam ou enfraquecem os pensamentos. Você pode olhar para a situação e dizer, não, vai dar certo, nós vamos conseguir, vamos. Ou você pode dizer o contrário. Uma fortalece, outra estremece, vamos dizer assim. Portanto, se você tem um pensamento negativo que é muito recorrente, evite verbalizá-lo, evite falar, evite declarar, a não ser que seja com o intuito de desabafar ou de receber um aconselhamento de alguém. Substitua
O eu nunca vou conseguir, está difícil, mas eu sou capaz. É a mesma coisa quase, não é? Você declarar, eu não vou conseguir, e você declarar, está difícil, mas eu sou capaz. Eu posso. E aí quando você pega a Bíblia aqui, alinha com isso, que a Bíblia diz assim, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí? Vai dar certo ou não vai? Vai funcionar ou não vai? Você vai conseguir ou não vai? Vai, meu filho. Vai. Mas não adianta ficar só na boa intenção, queridos. Tem que falar e agir. Diga, sem ação, a fé é morta. E o que é fé? É a convicção. A fé, queridos, é a convicção que incendeia por dentro aqui, queridos. Dá aquele negócio que te dá um impulso. É como se fosse... Sabe o que é fé? Eu vou trazer na versão de hoje aqui. Na versão dos últimos dias, no tempo da tecnologia. Vou trazer a fé para você. A fé é o fogo, é a convicção, é o fogo que te dá um impulso para você voar. Como um foguete que recebe aquele fogo lá. Você já viu lá quando eles apertam o botão lá, queridos? A fé é o botão. Quando você aperta o botão e aquele foguete dispara numa velocidade que não tem limite nos céus para ele. É aquele fogo lá, queridos. A fé, ela gera a convicção que a fé, ela traz, queridos. É esse fogo para me impulsionar, para ir além, para avançar, para detonar com as impossibilidades que estão diante de mim. Porque não há impossível para aquele que crê no Senhor Deus. E não há nada que seja impossível para Ele. E se não tem nada impossível para Ele, então por que eu não creio que tudo é possível? Mesmo eu nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu posso todas as coisas nele. Eu posso ir além. Eu posso avançar. E eu tenho que declarar isso. Eu tenho que verbalizar isso. Eu tenho que lançar essa semente nessa terra das impossibilidades, queridos, para que o fogo de Deus me incendeie e eu avance e chegue onde eu tenho determinado para chegar, onde está determinado pelo próprio Deus para me chegar. Então nós não podemos mais ficar paralisados, queridos, porque a palavra tem um poder. E quando nós não estamos nessa convicção, não temos o fundamento da fé, queridos, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar declarando palavras de morte, palavras eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não sou capaz, eu não tenho tempo. A gente arruma tanta coisa, queridos. Ora, eu não tenho tempo. Essa é uma das maiores mentiras do diabo na minha vida e na sua vida. Como que você não tem tempo? Quantas horas você tem por dia? Vamos lá, me responda. Quantas horas você tem por dia? E quantas horas eu tenho por dia? E quantas horas tem o teu irmão aí do seu lado por dia? Quantas horas tem aqueles que têm os maiores conquistadores da história? Quantas horas eles tinham por dia? Então como que eu não tenho tempo? 24 horas é o tempo suficiente gerado por Deus, determinado por Deus, para mim realizar tudo o que eu preciso realizar naquele dia, e no outro dia, e no outro dia, e durante todo o tempo da minha existência na face da terra. Essa história, não tenho tempo, queridos, é conversa, é balela, é desculpa, é palavra negativa que eu estou falando, que você está falando, que nós estamos falando, que procede de uma mente que já está forjada, de um pensamento, de uma energia negativa que quer nos paralisar. Nós podemos sim, e vamos conseguir em nome de Jesus. Então, não deixe que as palavras tragam uma força negativa ainda mais para os teus pensamentos, para você continuar falando eles. Deixe que as suas palavras sejam a força positiva para os teus pensamentos.
E o último aqui para nós encerrarmos. As palavras, elas interferem na vida das outras pessoas. E aí Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Na NVT. Olha o que diz aí. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para gerar vida ou morte. Quem gosta de falar, arcará com a consequência. Então, as nossas palavras, elas interferem na vida das outras pessoas também, filhos. Esse experimento de Dr. Masaru Emoto, ele proferiu palavras de amor para um pote de arroz com água. E ele proferiu palavras de ódio para o outro pote de arroz com a mesma água, mesmo arroz, mesma água. O resultado de 30 dias depois foi impressionante. Um deles, o que recebeu palavras de amor, palavras de vida, queridos, fermentou com uma cor completamente diferente e com um aroma agradável. Porque palavras têm poder de vida ou de morte. O outro pote do mesmo arroz, com a mesma água que recebeu as palavras de ódio, apodreceu, ficou fedorento, ficou preto. Como são as palavras, ou qual o resultado que as palavras têm saído da minha boca, têm gerado na vida das pessoas que estão próximas de mim? Do meu ambiente, da minha casa, da minha família, ou da minha cidade, da minha nação. Hoje o Brasil, queridos, está infestado de regentes espirituais. E sabe por que está? Por causa de palavras que foram emitidas, de acordos, de alianças que foram feitas nos bastidores ocultos dos terreiros. Hoje eu ouvi uma palavra sobre isso. É impressionante. E nós precisamos nos posicionar com palavras, com oração, com intercessão. Nós temos que mudar os céus dessa nação, queridos, pelo poder da oração. Talvez se diga assim: mas a igreja não quer nada com nada. Meu filho, somente a palavra de Deus diz, Ezequiel, que o Senhor está à procura de que se coloque na brecha do muro. Queridos, é suficiente. É lógico que se toda a nação, toda a igreja tivesse o entendimento, a percepção, mas eu quero dizer algo para você: se a igreja não se levantar, queridos, porque a igreja também está sob uma ação, sobre um domínio, por causa das suas próprias palavras, do que tem falado, do estilo de vida que tem vivido, queridos. Mas se tiver que se coloque na brecha, que se posicione, o Senhor fará. Sabe de uma coisa? Diz a palavra que um dia o juízo de Deus estava vindo para um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Quem lembra disso? Ei, tem algum crente aqui? Quem lembra disso? Que o juízo de Deus estava vindo sobre Sodoma e Gomorra. Quem lembra disso? Quem já leu isso na Bíblia? Quem já ouviu isso alguma vez? Tem algum crente aqui? Então diga bem alto: eu já ouvi. E vem a palavra de Deus para Abraão, dizendo assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
E lá em Sodoma e Gomorra, queridos, tinha um parente de Abraão, seu sobrinho Ló. E para nós encurtarmos aqui, para nós orarmos, sabe o que diz a palavra? Diz assim, Abraão disse assim, Senhor, se tiver lá um justo, na verdade Abraão veio, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir. E o Senhor disse, se tiver um justo lá, eu não destruirei. Você quer saber o que é isso, queridos? Quando tem um justo na presença de Deus, Deus vai intervir, ou Deus vai trazer o livramento. Eu quero dizer para você que nós podemos nos posicionar e o livramento vai chegar na nossa casa, na nossa família. O livramento de Deus vai chegar na nossa nação, queridos. Porque se tiver um justo lá, um dia diz a palavra que o Senhor olhou para o mundo e se arrependeu de ter criado o mundo. É interessante que de vez em quando Deus se arrepende também, né? Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Lá em Samuel 15 diz que Deus não se arrepende. Mas lá em Samuel também Deus se arrependeu de ter levantado Saul como rei. E aí diz a palavra que Deus olhou e encontrou um justo, chamado Noé. Um justo. Um homem que andava com Deus, era íntegro, era justo. E esse justo foi salvo. Ele, a sua casa, a sua família. E a partir dele começou tudo de novo o mundo. E se eu e você estamos aqui por causa de Noé. Então, como nesse experimento que vimos, queridos, vamos liberar palavras de vida no ambiente da nossa casa. Palavras de cura. Pare de chamar doença para dentro da sua casa, sua família, sua vida. A palavra de Deus diz que nós já fomos sarados, queridos. Nós já fomos curados pelas chagas e pisaduras de Jesus. Um dos nomes de Jesus é Jeová Rafá, Deus que sara. Meu filho, se posicione antes de você qualquer coisa e não fale, pelo amor de Deus, não fale. Não tome posse daquilo que não é teu mais. Tem gente que chega para mim assim, pastor, ore por essa minha depressão. Ei, escutou o que eu falei? Ore por essa minha depressão. Vai ter efeito a oração do pastor? Ela já tomou posse da depressão, filho. Em vez de ela dizer assim, pastor, eu tenho orado, tenho entrado numa guerra contra essa depressão que não é minha, isso é do cão. Me ajude em oração, confirme comigo aqui, pastor. Aí é outro nível, pode ter certeza que vai ser a libertação na hora. Ah, meu marido tem jeito. Não, pastor, não tem jeito, não. Aí você quer que eu ore por ele, né? Meu Deus. O que você tem falado? Não adianta você ter boas intenções. Não adianta você estar lá, a tua intenção é a salvação do meu marido. Mas você fica dizendo, pastor, cabra não tem jeito. Casca grossa. Rebelde, não quer nada com nada. Não quer nada com Deus não, pastor. Você não quer nada com Deus, o que você quer? Diga misericórdia. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Cada indivíduo é um ser pensante e sensível, embora cada um deva se responsabilizar pelos seus pensamentos e atitudes, sem dar tanta importância assim ao que os outros pensam a teu respeito. Qualquer pessoa se sente mal ao ouvir uma ofensa, sim ou não? Da mesma maneira que se sente incrivelmente bem ao ouvir um elogio. As palavras são veículos de poder.
elas transportam, escute isso, elas transportam o que está dentro de uma pessoa para a outra pessoa. Ela é o poder que está dentro de você, que é, através da palavra, é transportado para dentro da outra pessoa. A essência dela vai explodir dentro do coração da outra pessoa, para o bem ou para o mal. Se você liberar uma palavra de elogio, de ânimo, essa pessoa vai sair. Essa semana, eu tive uma conversa rapidinho com alguém, que chegou lá comigo para desistir de tudo. E quando ela abriu a boca, falando, eu vim desistir, entregar, eu digo, não aceito. Antes dela terminar de falar, eu falei, não aceito. Isso não é de Deus. E ela tomou um choque e eu comecei a falar, liberar palavras de vida. Palavras, 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 palavras. As lágrimas começaram a descer, mas ela saiu animada daqui. E eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre. O que você tem falado para com as pessoas? As reflexões acima são metáforas, é isso que nós vimos aí, falamos, mas com alguma validade científica. Do ponto de vista do experimento do Dr. Emoto, ela exemplifica que as palavras têm um poder construtivo ou destrutivo, dependendo de nossas escolhas e vocabulares. Portanto, ao referir-se a outras pessoas ou a si mesmo, permita que de seus lábios saia apenas uma palavra positiva, uma palavra de poder que seja positiva. E com isso eu quero encerrar aqui para nós orarmos. Eu quero te convidar a vir aqui para o altar. Se você trouxe aí a peça de roupa, que é o seu contato de fé, traga aqui rapidamente.